No meu primeiro dia após a transmigração, eu já tinha arranjado 20 damas de companhia para me vigiarem noite e dia. Minha prima, que queria me incriminar por um encontro secreto com outro homem, foi cercada por elas. Ela não conseguiu nem tocar na minha mão. De raiva, ela quebrou 3 dentes. No meu primeiro dia no palácio, revirei cada centímetro dos meus aposentos. Até o incenso de almíscar do palácio da imperatriz viúva eu desenterrei. A consorte que tentou me incriminar ficou tão furiosa que perdeu o apetite. Desde então, por 3 anos no palácio, eu derrotei todos que cruzaram meu caminho. Antecipei cada movimento de todo mundo. Até que a protagonista da novel, a mulher predestinada do imperador, entrou no palácio. Com uma aparência frágil e delicada, ela me levou até a beira de um lago. Ela queria encenar uma peça onde eu a empurraria, para atrair a atenção do imperador. No entanto, quando ela me puxou pela mão e se jogou para trás, a expressão triunfante em seu rosto simplesmente rachou. Não é possível. Você tem algum problema. Quem é que tem um lago pintado no chão? Suvankin, incrédula, apalpou repetidamente a areia dura sob seu corpo. E a água deste lago foi drenada. Eu me escondi atrás das minhas damas de companhia. Com naturalidade, limpei minhas mãos com um lenço. Lagos são cenários clássicos para armações e acusações falsas. Como eu poderia não aterrá-lo? Contudo, parece que Sua Majestade não ficou muito feliz. Ele disse que nunca viu um palácio imperial sem um único lago. Sem escolha, tive que contratar um pintor a peso de ouro para criar um lago artificial, pincelada por pincelada. Suvankin, atordoada, ficou um bom tempo olhando para a areia no chão. Depois de um momento, ela pareceu tomar uma decisão. Ela se beliscou. Com os olhos marejados, ela olhou para mim. Vossa Majestade, a Imperatriz. Por que você? Uma beldade chorando. Tão delicada quanto uma flor de pereira sob a chuva. Mas eu suspirei baixinho. E a interrompi. Pode parar com o teatro. Sua Majestade não virá. Desde que este lago artificial foi feito, ele sempre desvia o caminho. Sinceramente, acho que não ficou tão diferente do original. Não sei porque ele simplesmente não consegue aceitar. Dito isso, com prática ordenei aos eunucos e damas de companhia que a levantassem. Chamei 8 médicos imperiais para confirmar seu estado de saúde. Depois de garantir que não havia nenhuma ponta solta, comecei minha rotina do dia com ânimo renovado. Primeiro, revistei meus próprios aposentos de cima a baixo. Até a terra dos vasos de flores foi remexida. Segundo, revistei os aposentos do imperador, da imperatriz viúva e da nobre consorte, para garantir que nenhum agente secreto plantou incenso de almíscar, veneno ou bonecos de voodoo que eu mesma costurei. Embora para evitar que outros me incriminem, eu nunca faça trabalhos manuais. É melhor prevenir do que remediar. Quando terminei tudo isso já era meio-dia. A dama de companhia que mandei para vigiar Suvankin voltou correndo para me informar que ela ainda assim encontrou o imperador. A dama de companhia que mandei para vigiar Suvankin voltou correndo para me informar que ela ainda assim encontrou. A dama de companhia que mandei para vigiar Suvankin voltou correndo para me informar que ela ainda assim encontrou Sua Majestade. A dama de companhia que mandei para vigiar Suvankin voltou correndo para me informar que ela ainda assim encontrou. Mas parece que o imperador não se interessou muito pelo rosto dela, que era 70% parecido com seu amor do passado. Na verdade, ele ficou extremamente irritado. Suvankin ficou completamente confusa. Ela não entendeu por que isso aconteceu. Mas eu sei. Hahaha. Desde antes de entrar no palácio, eu já tinha descoberto que o imperador tinha um amor do passado que morreu cedo. Em uma novel de intriga palaciana. Esse é o tabu no coração do imperador. É a personagem-chave que, mesmo com apenas 30% de semelhança, o faria enlouquecer, ficar obcecado e perder o controle. Então, eu encontrei muitas mulheres parecidas com o amor do passado dele e as trouxe para o palácio. Todo dia, eu arranjava para ele encontrar uma delas por acaso. Quando ele encontrou a primeira, o imperador ficou em êxtase. Ele a nomeou concubina na mesma hora. Quando ele encontrou a segunda, o imperador ficou em êxtase, que ele a promoveu a concubina na hora. Mas quando ele encontrou várias sósias, o imperador simplesmente vomitou. Dizem que ele até sonha com a luz do luar implorando para ele deixá-la em paz. Portanto, o fato de Suvankin se parecer com o amor perdido dele foi seu primeiro erro. Mas as mulheres das tramas palacianas nunca desistem fácil. Ela treinou arduamente a dança Jingon, decidida a brilhar intensamente no banquete de aniversário do imperador. Eu a ouvi dizer à sua criada, cheia de confiança: esta dança Jingon é uma obra-prima perdida há 100 anos. Hoje, com certeza, chamarei a atenção do imperador. Farei com que ele fique deslumbrado por mim. A dança Jingon é de fato tão difícil que se perdeu no tempo. Na dinastia anterior, as poucas dançarinas que sabiam executá-la eram tratadas como tesouros nacionais. Além do mais, Suvankin tem um corpo espetacular.
Quando ela parou no centro do salão vestida de vermelho, todas as velas pareceram perder o brilho diante dela. Eu estava lá comendo minhas sementes de melão, admirando aquela performance incrível. No final, até esqueci de comer as sementes. A dança terminou. Ela avançou graciosamente para fazer uma reverência, exibindo delicadamente seu pescoço fino, com um olhar de quem já tinha vitória no bolso. Nenhum homem jamais resistiu a uma mulher tão talentosa e deslumbrante. Muito menos o imperador. Mas Suvankin esperou um tempão e não ouviu nenhum elogio extasiado dele. Confusa, ela levantou a cabeça e deu de cara com o olhar sombrio do imperador. Não havia nem um pingo de alegria no rosto dele. Estava assustadoramente fechado. Sua voz estava carregada de suspeita. As danças da dinastia anterior estão perdidas há anos. Como é que você sabe dançar isso? Fale. Qual é a sua relação com os rebeldes da dinastia anterior? Suvankin caiu de joelhos no chão, com o rosto pálido como cera. Ela não entendia como uma simples dança a faria ser suspeita de ser uma remanescente da antiga dinastia. Eu fechei discretamente o roteiro que tinha em mãos, escondendo meu mérito e minha fama. Geralmente, a protagonista de tramas palacianas sempre tem uma habilidade secreta. Pode ser um bordado perdido há muito tempo, ou uma canção, ou uma dança. Há muitas coisas que podem se perder no tempo. Eu não tinha como prever exatamente qual seria. Então, mandei escrever 10 roteiros sobre princesas de reinos caídos tentando restaurar sua nação. Depois, subornei o eunuco pessoal do imperador para ler essas histórias para ele todos os dias. As histórias cobriam praticamente todas as habilidades possíveis, mas todas tinham uma ideia central. Quem conhece as artes perdidas da dinastia anterior, com certeza é uma remanescente daquele regime. É uma espiã. É uma assassina que ameaça o trono dele. Na verdade, eu queria ter escrito mais. Mas o imperador é paranoico por natureza. Então 10 histórias já foram suficientes. Suvankin foi arrastada pelos guardas imperiais. Embora no final tenham provado que ela só abrigava uma dançarina da antiga dinastia para ganhar o favor dele, o imperador rebaixou o status dela ao nível mais baixo possível. Ela virou uma simples serviçal de última categoria. Suvankin ficou bem deprimida por um tempo. Ela sentia que havia algo maligno no palácio a observando. Desde que entrou aqui, tudo tem sido inexplicavelmente estranho para ela. Mas uma mulher de trama palaciana é resiliente como barata. Ela logo recuperou o ânimo. Depois de falhar ao copiar sutras, fingir devoção e tentar agradar a imperatriz viúva com relíquias do passado, e levar uma surra por causa disso, ela partiu para o ataque direto, drogou o imperador e dormiu com ele. Todo o processo. Eu ouvi com gosto, maravilhada com a audácia. Até que 2 meses depois, surgiu a notícia de que Suvankin estava grávida. Vocês sabem o que uma criança representa numa trama palaciana. É a escada para a promoção da protagonista, a ferramenta para incriminar os outros e o trunfo para derrubar a imperatriz. A maioria das protagonistas dessas histórias sobe na vida tendo filhos. E a maioria das imperatrizes é deposta por ser falsamente acusada de causar o aborto da concubina favorita. Suvankin, num instante, achou que estava no topo do mundo de novo. Embora o imperador a tenha promovido apenas de dama-talento para respondente por enquanto. Mas se esse feto for um príncipe, o valor dela subiria num piscar de olhos. Toda cheia de si, ela procurou 2 consortes de alto nível pedindo aliança e proteção. Sem surpresa nenhuma, levou um fora e foi enxotada. Depois, ela arranjou alguém discretamente para conseguir um pouco de almíscar, planejando armar uma bela cilada para me incriminar. No dia em que fui entregar o presente de parabenização, os olhos dela brilhavam com a luz da batalha. Ela praticamente grudou em mim que nem chiclete. Mas eu mantive uma distância segura de 10 metros. Dezenas de servas formaram uma muralha humana entre nós. Até para conversar, precisávamos de mensageiros para repassar as falas. Depois de gritar algumas vezes, ela cansou-se, desesperou e desistiu. Foi exatamente nesse momento que eu, com um sorriso radiante, mandei entregar o presente, olhando para o vulto coberto com um pano vermelho lá fora. Os olhos dela brilharam novamente num instante. Com aquele arzinho frágil e cheio de expectativa, ela olhou na minha direção. Esta concubina agradece à imperatriz. No futuro, colocarei este presente ao lado da cama e o adorarei dia e noite. Dessa vez, quem ficou pasma fui eu. Ao lado da cama. Você tem certeza disso? Ela assentiu com firmeza. Esta concubina tem certeza. Tá bom, né? Eu não insisti. Mandei logo tirarem o pano vermelho. Suvankin olhou toda empolgada. Porém, ao ver o que estava por baixo do pano, o sorriso no rosto dela congelou. Uma rocha ornamental feita de incontáveis jades brancos com 3 metros de comprimento e 2 metros de altura apareceu na frente de todos. A superfície ainda tinha caquinhos de jade formando um ideograma felicidade horroroso. O mais importante é que a rocha era transparente.
Dava para ver qualquer impureza num relance. Não havia lugar nenhum ali para esconder nada. Olhei para o quarto minúsculo dela com um olhar complexo. A respondente Su tem boas intenções. Mas acho que é melhor deixar esse trambolho do lado de fora. Ela rangeu os dentes. Certo. Fique tranquila, Imperatriz. Ainda assim, irei adorá-la todos os dias. Pode ser. Eu não ligo muito. Virei-me e chamei 10 médicos imperiais. Mandei avaliar em farmacologia, medicina e feng shui para garantir que a rocha não causava aborto. O resultado, claro, foi negativo. Su Vanqing trincava os dentes com tanta força que quase quebrava. De cabeça baixa, tramando sabe-se lá o quê. Foi aí que eu botei a língua para fora. E na frente de todo mundo, dei uma lambida na rocha. Dessa vez, ela regalou os olhos de verdade. Nem liguei para ela. Dei uma lambida em cada lado da pedra. Enquanto ela me olhava completamente embasbacada. Dei um sorrisinho leve. Afinal, a respondente Su carrega uma criança. Precisamos ter todo o cuidado com qualquer objeto. Hoje, esta imperatriz provou esta rocha pessoalmente. Assim você pode ficar mais tranquila. Depois disso, mal saí do quarto dela e ouvi um barulho de queda atrás de mim. Su Vanqing literalmente desmaiou de tanta raiva. Que mentalidade fraca, hein? Dar presentes é uma dor de cabeça necessária. Afinal, sou a mãe legítima de todas as crianças do harém. Pega mal não dar nada. E o imperador ia ter suas opiniões. Mas dar presentes é pedir para cair numa armadilha. Aí tive a ideia de mandar a rocha ornamental. Não importa qual concubina engravide. Eu vou mandar uma pedra igualzinha. O desmaio de raiva da Su Vanqing foi só um pequeno show no palácio. O imperador nem ligou. A imperatriz viúva também não. Eu muito menos. Mas ouvi dizer que a nobre consorte, a consorte Shu e a consorte Xian me copiaram e mandaram uma pedra cada uma. Agora, só de ver um jardim de pedras, a Su Vanqing já quer vomitar. Ela alegou não estar se sentindo bem. Recusou a visita de qualquer concubina. E ficou quietinha no palácio cuidando da gravidez. Mas eu sabia que ela não desistiria tão fácil. Dito e feito, perto do parto dela, meu próximo calvário chegou. A Su Vanqing desmaiou de fome. O bebê ia nascer prematuro. E a parteira sumiu sem deixar rastros. A bolsa estourou e ela estava à beira da morte. Pelas regras do palácio, quando uma concubina entra em trabalho de parto, o imperador, a imperatriz viúva e eu devemos estar presentes. Com a Su Vanqing não foi exceção. Mandei chamar depressa a parteira substituta que eu já tinha deixado de prontidão. E ainda peguei 2 fatias de ginseng com a imperatriz viúva para salvar a vida dela. No fim, a Su Vanqing deu à luz com sucesso a um casal de gêmeos. A primeira coisa que ela fez após o parto foi se ajoelhar, fraca e com o bebê no colo, diante do imperador e da imperatriz viúva. Chorando horrores, ela começou a me acusar. A imperatriz tem inveja da minha gravidez. E me maltratou de propósito enquanto eu esperava o bebê. A cozinha imperial só mandava restos de comida azeda e pães estragados. Eu tentei aguentar o máximo que pude. Mas hoje a parteira que a imperatriz preparou sumiu justo quando eu estava mais fraca. A imperatriz deixou claro que queria a minha vida e a do meu filho. Por muito pouco. Meu filho não veria a luz do dia. A Su Vanqing chorava de soluçar com aquela beleza frágil de uma flor na chuva. E para completar, ela teve um casal de gêmeos adorável. Para muitos imperadores, um único príncipe já é um tesouro. Imagine 2 de uma vez. O auspicioso casal de gêmeos, mais o herdeiro imperial, somado àquelas nuvens de fogo lá fora que dizem trazer boa sorte. Ela realmente ativou todos os asterisco bufos asterisco possíveis. As servas que a Su Vanqing trouxe da casa dos pais se ajoelharam e começaram a chorar junto. Era uma cena de dar dó. Elas tiraram do lado uma comida que não tinha sido terminada. E soluçando, colocaram na frente do imperador, contando o quanto a Su Vanqing sofreu nesses dias. A expressão do imperador ficou sombria. A Su Vanqing endireitou a coluna e olhou para mim sem medo nenhum. Sua Majestade, a Imperatriz. A senhora tem alguma explicação? Balancei a cabeça. Sobre isso, eu realmente não tenho provas. Ao me ver negar com a cabeça, os olhos da Su Vanqing brilharam com a empolgação de finalmente me derrubar. Abraçando o bebê, ela se ajoelhou e bateu a testa no chão 3 vezes com força diante do imperador e da imperatriz viúva. Esta concubina não pede nada além disso. Apenas que Sua Majestade e a imperatriz viúva façam justiça por mim, punindo a culpada que quase matou meu filho. Minha vida não importa, mas o herdeiro imperial é precioso demais. Imperatriz, a senhora deve pagar o preço por isso. Não me contive e apontei para mim mesma. Claro, os olhos dela queimavam de raiva, mas no fundo escondiam a euforia de um plano bem-sucedido. Diante daquele olhar alucinado dela, cobri o rosto com meu leque redondo.
Eu estava rindo tanto por baixo que minha bochecha doía. Mordi o lábio com força para não soltar uma gargalhada. A Suvankin ergueu o olhar e bateu a testa no chão mais 2 vezes, olhando para o imperador com aquela cara de coitadinha. Atentar contra a vida de um herdeiro imperial é um crime digno de morte. Vossa Majestade, como a senhora deve ser punida? Sob o olhar cheio de expectativa dela, o imperador abriu a boca, mas o som não saiu. Ele apenas massageou as têmporas, exausto. Olhou para Suvankin. Depois olhou ao redor, meio perdido. Levou um bom tempo se recompondo sem dizer uma palavra. A Suvankin não entendeu nada. Suvankin achava que o imperador tinha seus motivos para não me punir. Ela cerrou os dentes e enfatizou novamente a importância do príncipe. Enfatizou de novo que quase morreu no parto. Ela disse: qualquer um que conspirar contra os herdeiros reais deve ser punido. Nenhum súdito deve acobertar criminosos que ferem a linhagem imperial. No fim foi a imperatriz viúva quem falou primeiro. Ela olhou para o céu, olhou para o chão, ficou em silêncio por um bom tempo e soltou um suspiro resignado. Você está dizendo que esta viúva conspirou contra o próprio neto e quer punir a mim. A raiva no rosto de Suvankin se transformou em pura confusão. O quê? Quem a concubina queria punir? Era claramente a imperatriz. A imperatriz viúva olhou para ela sem forças. Mas desde a sua dieta durante a gravidez, as refeições, até as parteiras do parto, cada detalhe passou pelas mãos desta viúva pessoalmente. Foi assim com todos os príncipes do palácio. A imperatriz, exceto por ter enviado aquela pedra, não fez absolutamente nada. A imperatriz tem um problema. Ao ver uma mulher grávida, ela tem erupções, vomita, treme e espuma pela boca. Mas a imperatriz é a mãe da nação. Para proteger a dignidade imperial, isso não foi contado a ninguém. Nem mesmo as muitas concubinas do palácio sabiam. Esta viúva teve que assumir a supervisão de todas as grávidas do harém. As parteiras são gente minha. Sua comida diária foi supervisionada por meus próprios olhos. Se essas 2 acusações forem reais, então a culpada só pode ser esta viúva. Suvankin ficou pálida como cera. Parecia ter visto um fantasma. Ela abriu a boca. E abriu a boca de novo. Esta concubina não quis dizer isso. Talvez esta concubina tenha entendido mal. Como se tratava do herdeiro imperial, eu estava muito nervosa. Talvez esta concubina tenha entendido mal. Como se tratava do herdeiro imperial, eu estava muito nervosa. A imperatriz viúva não disse mais nada. Apenas acenou com a mão, exausta, e ordenou o retorno imediato ao seu palácio. Suvankin se levantou. Tropeçou alguns passos tentando alcançá-la. Tentou colocar a criança, que chorava alto, na frente da imperatriz viúva. Imperatriz viúva, este é o seu neto. Ouça, eles querem o colo da avó imperial. Mesmo que esta concubina tenha se enganado. Esta criança é, sem dúvida, sangue real. É seu neto legítimo. Essa frase não conseguiu deter a imperatriz viúva. Pelo contrário, ao ouvir isso, a postura da imperatriz viúva pareceu envelhecer ainda mais. Suvankin, pálida e chorando copiosamente de forma tocante, olhou para o imperador. Vossa Majestade, esta concubina pode não ter méritos, mas teve o trabalho duro do parto. O senhor. Mas o imperador também não pretendia segurar a criança. Ele acenou com a mão. Cansado, chamou algumas amas de leite. Levem o príncipe e a princesa para o berçário. Que papo é esse? Dessa vez, Suvankin travou de verdade. Ela parecia incapaz de processar a situação atual. Seus olhos estavam arregalados. Nem reagiu quando a ama de leite tirou a criança de seus braços. Murmurou para si mesma. Príncipes e princesas. O que isso significa? Eu passei por ali. E expliquei com toda a bondade do mundo. É o sentido literal, querida. O imperador já tem um monte de príncipes e princesas agora. O brilho nos olhos dela sumiu. Como se tivesse perdido o motivo de sua luta. Repetia sem parar. Como isso é possível? Eu dei de ombros. E por que não seria? Como todos sabem, nas histórias de intrigas palacianas, o imperador sempre tem dificuldade em ter filhos. Pelo menos, é assim antes da protagonista aparecer. Senão, o filho da protagonista teria que lutar contra uma multidão de príncipes, o que não faz sentido. Mas, geralmente, a capacidade reprodutiva do protagonista masculino não é o problema. A falta de filhos costuma ser culpa da imperatriz malvada, ou porque ele ainda ama sua luz do luar branca e ignora o harém. Então, eu ataquei direto na raiz do problema. Mandei várias sósias da luz do luar branca dele para o palácio, preocupada que ele se enjoasse. Também procurei garotas de todos os tipos, apaixonadas, frias, intelectuais, as que amam vestir branco, verde e roxo. Com medo de que ele desenvolvesse um fetiche estranho. Trouxe até as gordinhas, as magérrimas, as com o rosto marcado e até as que têm idade para ser a mãe dele.
Eu dei um pouco de tudo para ele. Afinal, o imperador é rico, pode sustentar todas. Nesta era, não há casamento melhor do que com o filho do céu. Naquele tempo, o harém floresceu como um jardim na primavera. Para onde quer que se olhasse, havia concubinas grávidas. Quando a primeira concubina engravidou, fingi ter uma doença estranha. E tive um ataque na frente de todos. A imperatriz viúva, naturalmente, assumiu a tarefa de cuidar das grávidas nos bastidores. Quando a primeira criança nasceu no harém, o imperador e a imperatriz viúva sorriam de orelha a orelha. Não conseguiam largar a criança. Quando a segunda criança nasceu, eles ainda sorriam radiantes, cheios de amor paternal. Mas quando a 50ª criança nasceu, o imperador ficou em silêncio. Ele disse: não podemos esterilizar todas essas concubinas. Mas o número de mulheres no harém era simplesmente colossal. O imperador decidiu tomar ele mesmo o remédio para a esterilidade. Mas antes que o remédio tocasse seus lábios, os ministros se ajoelharam em massa diante dele. Disseram que o corpo do dragão não poderia ser danificado. Disseram que se ele ousasse beber, eles se castrariam juntos em protesto. Nunca antes na história houve um registro de tantos ministros dispostos a virar eunucos pelo imperador. O imperador ficou mudo. O imperador quebrou a tigela. Ele não tinha como argumentar contra eles. Depois disso, ele aguentou o quanto pôde. Quando não aguentava mais, mandava uma sopa anticoncepcional para cada concubina que visitava. Mas sempre havia peixes que escapavam da rede. E concubinas que se recusavam a beber. Como Suvankin. As costas da imperatriz viúva, antes retas, curvaram-se de exaustão. Eles não sabiam o que fazer com tantas crianças no palácio. Uma reclamava da mesada pouca. Outra dizia que a comida estava envenenada. Outra acusava alguma concubina de tentar matar seu filho. No final, fui eu quem sugeriu criar uma creche no palácio. Colocamos todos os príncipes e princesas lá, para facilitar a gestão unificada. A imperatriz viúva nem reclamou. Ela já devia ter sido incriminada umas 21 vezes. Ha 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 ha. Dessa vez, Suvankin ficou quieta por muito tempo. Justo quando eu achei que ela ia desistir. Ela reacendeu seu espírito de luta. Agora eu estou realmente curiosa. Fato conhecido. Me incriminar por machucá-la não funciona. Eu me protegi completamente contra isso. Fato conhecido. Me incriminar por traição não funciona. Porque até para ir ao banheiro eu levo 10 criadas para vigiar a porta. Fato conhecido. Seduzir o imperador não funciona. Porque ele já está desensibilizado em relação a mulheres. Fato conhecido. Se aproximar da imperatriz viúva não funciona. A velha senhora já tem dor de cabeça só de olhar para ela. Fato conhecido. Ter filhos também não funciona. Porque já tem criança demais neste harém. Com todas essas opções falhando. Que truque ela ainda tem na manga para subir na vida? Logo fiquei sabendo. Ela decidiu encarnar o papel de ministro sábio. As enchentes em Jiang não voltam a assombrar a cada poucos anos. E isso sempre foi a maior dor de cabeça do imperador. Ela enviou uma estratégia anonimamente, mas sem querer deixou uma pista óbvia de que era ela. No fim, o plano dela foi o escolhido pelo imperador, resolvendo o problema das enchentes com sucesso. O imperador ficou radiante. Ele não poupou elogios e reconheceu a inteligência dela em todos os aspectos. E claro, a promoveu. A Suvankin realmente gabaritou o checklist de heroína de novela, inteligente e culta, ajudando o imperador a resolver seus problemas difíceis. A Suvankin realmente tem toda a inteligência e erudição de uma protagonista, sempre salvando o dia do imperador. Mas ela nunca pede crédito. Pelo contrário, ela sempre recua humildemente. E recusa recompensas. Como se ela não tivesse coragem ou simplesmente não ligasse para status. Ela finge que só virou noites planejando estratégias porque doía o coração ver o imperador sofrendo tanto. Dessa vez, ela jogou a carta certa. Essa performance conquistou o coração do imperador num piscar de olhos. Ela subiu no ranking igual foguete, de atendente direto para nobre consorte. E ainda ganhou um título exclusivo. Nobre consorte Rui. Confesso que essa eu não vi vir. TSC. Calculei mal. Depois de tantos fracassos consecutivos. Suvankin finalmente marcou um golaço. Agora ela anda toda cheia de si pelos corredores, olhando para as outras concubinas com puro desprezo. Mas comigo, a chefona final do jogo dela. Ela age com total respeito e reverência, fazendo o papel de ovelhinha mansa e atenciosa. Quando nos cruzamos ocasionalmente no berçário, ela até ensina o filho docemente a me chamar de mãe imperial. O imperador vive suspirando sobre como ela é inteligente e tem um coração de ouro. Eu também tenho que admitir que ela é esperta. Mas eu sei a verdade. Nobre consorte não é a linha de chegada dela. Nem nobre consorte imperial será o bastante. Toda protagonista de drama palaciano só tem um objetivo final. O meu trono de Fênix.
Enquanto eu não morrer, ela não vai sossegar. Percebi que a estratégia dela contra mim mudou. O harém e a corte estão intrinsecamente ligados. Ela sacou que os truques baratos de harém não funcionam mais. Então decidiu mexer os pauzinhos na política da corte. Como todo mundo sabe, a imperatriz nessas histórias sempre vem de uma família superpoderosa. E eu não sou exceção. Meu pai é o grande general protetor da nação. Meu irmão é o grande general pacificador do norte. A reputação deles entre o povo é estratosférica. Basicamente o pesadelo de qualquer imperador, súditos que brilham mais que ele. Por isso, morro de medo que o imperador suspeite da minha família. Então nunca ouso me meter em assuntos políticos. Se a Sulvankin usar a política contra mim, eu vou ficar de mãos atadas. Minha influência na corte é limitada demais. Minha margem de manobra é quase zero. Especialmente considerando aquela doença crônica de todo imperador. A paranoia contra seus generais. Minha família tem poder militar demais nas mãos. Ele já queria nos derrubar há muito tempo. A Sulvankin apareceu na hora exata, entregando de bandeja o que ele queria. Ela conspirou com o imperador. E por baixo dos panos interceptaram os mantimentos que iam para a fronteira. E arrumaram uma desculpa para reter o apoio militar. Estamos no auge de um inverno rigoroso. O fronte está sem dinheiro e sem comida. A situação ficou crítica num instante. E para piorar, bem agora, os turcos invadiram novamente. Eles estão fortes, bem alimentados e equipados. Enquanto nossos soldados na fronteira não recebem mantimentos há um mês. E o mais revoltante, alguém vazou o mapa de defesa da fronteira. Naquela batalha, meu pai foi derrotado. Perdeu até 3 cidades de uma vez. Um general perder território. Isso é um crime gravíssimo. O imperador aproveitou a chance para convocar meu pai e meu irmão de volta à capital, proibindo-os expressamente de trazer qualquer exército. Qualquer um com meio cérebro sabe o que isso significa. Proibindo-os de trazer qualquer tropa. Todo mundo sabe. Meu pai está acabado. Fui confinada pelo imperador nos meus aposentos, andando em círculos de puro desespero. Depois de 2 anos, o rosto de Sulvankin finalmente exibiu aquele sorriso presunçoso novamente. Usando um vestido que violava as regras, muito acima da patente de uma nobre consorte. Ela veio ao meu palácio toda animadinha. Imperatriz, é raro ver a senhora nesse estado deplorável, hein? Esta concubina ainda se lembra de antigamente. De como a senhora era arrogante. Parecia que tudo que eu fazia era inútil contra você. Mas agora, diga-me, você acha que a vida dos seus 2 irmãos ainda pode ser salva? Adivinhe só. Será que eles serão cortados ao meio na cintura ou sofrerão outra pena capital? Pode ficar tranquila. Quando chegar a hora, descreverei cada detalhe da miséria do seu pai e irmãos para você. Não vou pular nem uma vírgula sequer. Depois de dias comendo apenas sopa rala e folhas murchas, meu corpo estava um tanto fraco. Olhei para ela com meu rosto pálido. E não disse uma única palavra. Ela saiu toda pimpão, parecendo um galo de briga que venceu a rinha. No dia do retorno do meu pai, ela passou de todos os limites, vestindo o manto da fênix que era meu, esperando nos portões da cidade em alerta máximo. Ainda mandou servas para me narrarem a situação em tempo real. Todos estavam em alerta máximo. O imperador estava excitadíssimo. Mas meu pai nem sequer apareceu. Ah, raalhanha. Em qualquer romance de intriga palaciana, um general chamado de volta sozinho pelo imperador quase nunca tem um final feliz. Mas meu pai tem um exército de 150 mil homens. O mérito dele ofusca o soberano, e ele tem um apoio popular gigantesco. As únicas coisas que o fariam voltar seriam a lealdade ao trono e o amor por mim, sua refém. Mas eu, como refém, tenho capacidade de me proteger por enquanto. O único problema real era a lealdade dele ao imperador. Porque o antigo imperador foi bondoso com ele. Então meu pai é leal até a estupidez. É um velho muito cabeça dura. Pela gratidão ao falecido imperador, ele aceitaria morrer de bom grado pelo atual. Então eu disse a ele que este imperador não tem o sangue do anterior. Que ele é uma fraude, um impostor. Todos sabem que os protagonistas masculinos de novelas de época têm um passado intocável. Como diz o ditado, conheça o inimigo e a si mesmo, e vencerá sem batalhas. Eu sabia muito bem que minha rival não era uma concubina qualquer. Mas sim o imperador, aquele que segura minha vida e morte nas mãos. Enfim, pensar demais nunca faz mal. Por isso, estudei a vida do imperador minuciosamente. E minhas pesquisas revelaram o seguinte. Aos 12 anos, o imperador saiu do palácio por motivo de doença. Lá fora, ele conheceu seu grande amor inesquecível. Eles passaram alguns anos juntos. O que fortaleceu o laço deles foi quando o imperador tinha 15 anos. Uma concubina do palácio enviou assassinos atrás dele para eliminar a concorrência. Na época, todos os servos que o atendiam morreram.
Então ele e seu grande amor fugiram por meses. No fim, ela morreu bloqueando uma espada para salvá-lo. Portanto, dos 12 aos 16 anos dele. No fim, ela morreu bloqueando uma espada para salvá-lo. Portanto, dos 12 aos 16 anos dele. Nesses 4 anos inteiros, todas as pessoas que o viram morreram. E se ele morreu enquanto era perseguido? E foi trocado por outra pessoa? Isso não é um pouco exagerado? Bom, vamos colocar da seguinte forma. Existe a possibilidade de aquele príncipe não ter morrido naquela época, mas apenas não ter ousado aparecer. Por isso, quando mandei procurarem as sósias daquele amor inesquecível do imperador, também pedi que ficassem de olho em homens parecidos com o imperador e com o falecido pai dele. Examinei minuciosamente alguns hábitos e características do falecido imperador. E então fabriquei um novo imperador. Ele se parece muito mais com a imagem que meu pai tem do falecido imperador do que o atual. Em todos os aspectos. No começo, ao ver aquelas minhas provas forjadas, meu pai ainda não acreditava. Mas foi só até ele colocar os olhos nesse homem. Ele tem a mesma alergia à flor de osmanthus que o falecido imperador. Ele tem as mesmas doenças hereditárias. A postura e o estilo dele lembram muito o falecido imperador. Ele sem querer demonstrou o sofrimento que passou nesses anos. As cicatrizes de ser caçado. Sem querer deixou escapar que queria homenagear o falecido pai, mas não ousava nem olhar de longe, limitando-se a ver aquele impostor tiranizar o palácio. Não importa se o golpe foi sujo ou venenoso. O fato é que meu pai acreditou. Ele manteria a lealdade a um filho falso do imperador. É verdade que é difícil para mim interferir na corte. Mas eu posso interferir no meu pai. Com seu exército de 150 mil homens, meu pai expressou sérias dúvidas sobre a identidade do imperador. Especialmente depois de conhecer aquele príncipe coitado porém resiliente, herdeiro da vontade do falecido imperador. Todo mundo ficou atônito. Para incriminar meu pai, o imperador cortou propositalmente os suprimentos e a verba militar. Sobre isso, todos os ministros sabiam, mas fingiram que não. Enquanto isso, aquele príncipe defendia a fronteira desesperadamente no meio do caos, protegendo o povo com a própria vida. Ele estava coberto de sangue com o rosto firme. O pai imperador dizia: aqueles que invadem nossa fronteira devem ser executados. Mesmo que custe minha vida, não entregarei a cidade a esses bárbaros. Histórias de filha verdadeira e falsa todo mundo já viu aos montes. Mas imperador verdadeiro e falso é a primeira vez que vem. O próprio imperador ficou sem reação. Onde ele arranjaria tempo para pensar em lidar com meu pai? Ou lidar comigo? Ele está correndo para todo lado buscando provas da própria identidade. Mas, como eu disse antes, as pessoas daquela época morreram de forma muito limpa. E mesmo se não tivessem morrido totalmente, eu tratei de limpar o serviço. Se ele conseguir encontrar provas, então assisti a 800 dramas de intriga palaciana em vão. Como diz o ditado: para matar a cobra, acerte na cabeça. A premissa para ele questionar abertamente e odiar o fato de meu pai ter poder demais é: ele precisa ser o soberano. Agora que ele nem consegue provar sua identidade legítima, a piada não vem pronta. O imperador está no palácio dando coices de desespero. Ele foi procurar Suvankin, mas Suvankin nem sequer entendeu o que estava acontecendo. Muito menos conseguiu oferecer um plano. Então ele veio me procurar. Mas Suvankin nem sequer entendeu o que estava acontecendo. Muito menos conseguiu oferecer um plano. Então ele veio me procurar, implorando para eu confirmar a identidade dele. Provavelmente sem saída. Ele chorou as pitangas falando sobre nossos anos de casamento, tentando me comover para que eu testemunhasse a seu favor. Para me agradar. Ele até rebaixou Suvankin ao nível mais baixo durante a noite. A cara de Suvankin ficou verde de raiva. Mas eu sei que, se eu ceder hoje, daqui a alguns anos a mesma história se repetirá. Ele voltará a atacar meu pai, a mim e a toda a minha família. Além disso, eu sou a mente criminosa por trás disso tudo. Se eu ajudasse, todo o meu trabalho desses anos seria em vão, não é? Não faz o menor sentido. Educadamente indiquei que não temos intimidade. E declarei com pesar que não posso ajudar. Ele entrou em pânico. Ouvi dizer que existe um método popular de usar ossos para teste de paternidade. Então, ele propôs na corte exumar os ossos do falecido imperador para provar sua identidade. Dizem que esse método funciona. Mas, né? O tal príncipe derramou lágrimas em público. Eu sou uma fraude. Eu admito, sou uma fraude. Pai imperial. Não. O falecido imperador já se foi. Eu imploro, não perturbem mais o descanso dele. Ele se ajoelhou na direção do mausoléu imperial. Não quero mais o título de príncipe. Não quero mais nada. Só peço que deixem meu pai imperial. Não. Deixem o falecido imperador descansar em paz. Eu prefiro morrer, a permitir que mexam nos ossos do falecido imperador. Um deles faz de tudo para provar sua identidade.
querendo até desenterrar os ossos do próprio pai. O outro prefere abrir mão de seu status, só para proteger o sono eterno do falecido imperador. A diferença de caráter ficou óbvia na hora. O imperador mal teve 2 segundos de alegria ao ouvi-lo admitir ser falso, pois ao ouvir o resto, ele teve vontade de se ajoelhar e bater a cabeça no chão junto. Dessa vez, ele realmente ficou sem argumentos. A cabeça dele estava prestes a explodir. Nesse momento, alguém mencionou as muitas concubinas que ele mantinha no palácio, e os muitos filhos que ele tinha. Criticaram esse comportamento como extrema extravagância e maldade. Sem vergonha alguma, o harém do falecido imperador tinha poucas concubinas e poucos filhos. Como é que com ele houve essa mutação genética? O imperador não tinha como se defender. O imperador ficou mudo. Finalmente, ele se lembrou de que sua mãe biológica ainda vivia no harém. Ele decidiu realizar o teste de sangue publicamente. Aí, eu coloquei um pouco de óleo na água. Hi. A imperatriz viúva ficou em choque ao ver que as 2 gotas de sangue não se misturavam de jeito nenhum. Ela olhou com dúvida para o imperador e depois para aquele pobre príncipe coberto de ferimentos. Deu um grito e desmaiou dramaticamente. Todos os olhares se voltaram para a imperatriz viúva. Ele não conseguiu realizar o teste de sangue com ela uma segunda vez. É como dizem, quando a árvore cai, todo mundo faz lenha. Nesse momento, algo ainda pior aconteceu. Ele não conseguiu realizar o teste de sangue com ela uma segunda vez. É como dizem, quando a árvore cai, todo mundo faz lenha. Nesse momento, algo ainda pior aconteceu. Os turcos, inimigos da dinastia há 100 anos, resolveram se intrometer. Disseram que o imperador era um agente enviado por eles. Disseram que ele forneceu um mapa de defesa para eles nesta batalha. Claro, eles disseram isso apenas para causar confusão e ver o circo pegar fogo. Mas os ministros acreditaram em tudo. Por que o imperador trairia seus próprios soldados? Qual seria o motivo? Ele queria dizer que fez isso para incriminar meu pai e retomar o poder militar. Mas se dissesse isso, continuaria sem justificativa válida. No estalo, ele se lembrou de que essa ideia foi de Suvankin. Claro que ele não culparia a si mesmo por ter dado a ordem e agido. Ele jogaria toda a culpa nas costas de Suvankin. Ele mandou prender Suvankin. Disse aos ministros que tudo foi instigado por ela, que ela era espiã. Ele decidiu sacrificar seus entes, condenando Suvankin e o filho bastardo dela à morte. Suvankin já tinha caído do céu para o inferno antes. Agora ela despencou do inferno direto para o abismo. Dessa vez, ela finalmente perdeu a vontade de lutar. Sabia que hoje não escaparia do destino da morte. Então, ela deu uma gargalhada e admitiu ser a espiã. Mas, ao mesmo tempo, ela apontou o dedo para o imperador. Disse que o imperador era cúmplice dela. Caso contrário, por que o imperador seguiria as instruções dela para incriminar o grande general e seus próprios soldados? Todo mundo viu isso. Não esqueçam que ela quase foi coroada imperatriz antes. O imperador quase deu um pulo de susto, apontando para a cara de Suvankin. Não, eu não sou nada disso. Pare de falar asneiras. Suvankin olhou para ele com uma tristeza desoladora. E de repente caiu na gargalhada. Sim, fui eu que fiz tudo sozinha. Murondin, eu te amo. Pode ficar tranquilo. Eu vou te proteger para sempre. Dito isso, ela se jogou contra a coluna sem hesitar e morreu, deixando apenas uma poça de sangue e miolos no chão. O imperador se complicou de vez para se explicar. Meu pai chegou com seu exército de 150.000 homens, exigindo que esse imperador de linhagem duvidosa confessasse seus crimes e abdicasse. Ele estava explodindo de raiva. Mas contra um exército de 150.000, ele não tinha a menor chance de resistir. Depois de muito pensar, ele decidiu provar sua inocência através da morte. Claro, não morrendo de verdade. Ele tomou veneno, mas deixou o antídoto com um capanga de confiança. O plano era ficar à beira da morte para provar sua identidade, e depois tomar o antídoto. Porém, eu troquei o veneno dele. E só para garantir, eu troquei o antídoto dele também. Resumindo, nenhum dos 2 frascos continha o que deveria. O outro frasco também era veneno puro. Então ele morreu de verdade. Antes de morrer, ele olhou para aquele frasco, incrédulo. Meu antídoto. Quem trocou meu antídoto? Eu não quero morrer. Essas últimas frases estragaram um pouco o drama de morrer pela honra. Eu não quero morrer. Essas últimas frases estragaram um pouco o drama de morrer pela honra. Até hoje, ninguém sabe ao certo quem era o verdadeiro imperador. Aquele príncipe sobrevivente disse que também não queria ser imperador. Ele só voltou para prestar homenagem ao falecido imperador. Então, achamos melhor pegar qualquer outra criança da linhagem real, algum parente distante, e colocar no trono.
Pelo menos essa criança tem mesmo o sangue do falecido imperador. Assim, com a recomendação do meu pai, eu me tornei a imperatriz viúva e comecei a criar o pequeno imperador. Dei uma boa quantia em dinheiro para as concubinas do palácio e as libertei. Elas entraram no palácio por vontade própria, e agora saem também se quiserem. Quanto àquelas crianças, eu as mandei para bem longe. Crianças são inocentes. Elas crescerão em segurança, mas viverão apenas como plebeus. A antiga imperatriz viúva decidiu virar freira. Ela estava de luto pelo imperador morto, mas como ela não sabia qual deles era seu filho biológico, decidiu cortar todos os laços com o mundo material. Mudou seu nome para Mochou Sem Mágoas. No final das contas, meu pai levou meus irmãos de volta para a fronteira. Dessa vez com mantimentos de sobra. Eles massacraram os turcos e recuperaram com sucesso as cidades que eram nossas por direito. No meio da celebração, segurei o pequeno imperador, que só pensava em comer bolinho de arroz, e suspirei profundamente. Ainda tenho que criar esse pirralho.